A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Estamos aqui, mais uma quinta de culto de cura e libertação na presença do Senhor, onde o Senhor vai falar grandemente conosco através da tua palavra. E vamos agora adorar o Senhor em oração. Você que está aí na sua casa, você que está no hospital, onde é que você esteja neste momento, que possamos parar agora para falar com o nosso Pai. Talvez o seu dia foi tão corrido, não é verdade? Mas agora é hora de parar, conversar com o Senhor. A tua palavra diz, orar sem cessar. É falar com o nosso Pai o dia inteiro. Mas que possamos neste momento prestar culto ao Senhor, ao Rei dos Reis, né? Como é bom e agradável adorar a Deus, tocar o seu coração e ao mesmo tempo ser tocado por Ele, ser purificado, ser renovado, porque o Senhor o tempo todo tem nos amado. Então, igreja amada, onde você esteja neste momento, eu peço que você feche seus olhos, que faça uma oração de agradecimento ao Senhor Jesus, porque até aqui o nosso Pai tem nos sustentado, tem nos libertado e tem nos renovado. Então, oremos em agradecimento ao Pai, amém? Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, só o Senhor é santo, digno de toda honra, de toda glória. Nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida, por ter aqui o Senhor tem nos sustentado, pelo respirar, pelo levantar, pelo deitar, pelo alimento, Senhor, que o Senhor tem colocado, Senhor, na nossa mesa. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por ter cuidado dos nossos irmãos. Obrigado, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que nada acontece no poder da vontade, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu sustento, Senhor, na nossa vida espiritual, Senhor. Nós estamos aqui essa noite, ó Pai, no culto de cura e libertação. E nós sabemos, ó Pai, que o teu nome tem poder para adorar, para libertar, Senhor, de todo mal. Então eu te peço, Senhor, que onde essa transmissão esteja chegando, ó Pai, que o Senhor venha colocar as tuas mãos, Senhor, vai curando, vai libertando, Senhor, pessoas que estiverem enfermas, pessoas que tiverem, Senhor, com o coração, ó Pai, triste neste momento, vai colocando a tua paz, ó Deus. Vai, Senhor, quebrantando aqueles, ó Pai, que estão fora dos teus caminhos, dando saúde, ó Pai, aqueles que estão doentes. Blinda, Senhor, a cabeça, ó Pai, daqueles, ó Pai, que estão precisando, que estão com a cabeça tão confusa nesse mundo tão perdido, ó Deus. Vai de encontro, Senhor, aos lares. Vai colocando, Senhor, o seu alimento espiritual, Senhor. Vai confortando, Senhor, famílias que neste momento têm perdido, Senhor, os seus entes queridos. Vai renovando a esperança, Senhor, do teu povo, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Pai, que no teu nome nós temos poder, ó Deus. Nos livra, Senhor, de todo mal, Senhor, que este mundo tem tentado colocar-nos, ó Deus. Livra, Senhor, de toda cegueira espiritual, ó Pai, que o Deus desse século tem tentado colocar nos teus filhos, ó Pai. E que a paz, que o amor, ó Deus, venha reinar sobre nós. Nós te pedimos a tua proteção, ó Deus, e que a tua vontade seja feita. Aonde essa transmissão chegar, que seja hoje ou qualquer dia que for, ó Deus, que quem insistir, Senhor, venha sentir a tua paz. Venha sentir o teu abraço, o teu afago, o teu carinho, Senhor Jesus. Porque sabemos que não estamos nesse mundo, ó Pai, sozinhos. Sabemos que o Senhor está conosco. Grandes coisas nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos e engrandecemos o teu santo nome, ó Pai. Aleluias. Amém, igreja. Nós sabemos que a paz que excede todo entendimento é a paz de Deus. Essa paz não possui origem humana. Ou seja, ela não é qualquer tipo de paz superficial e passageira, mas é o dom divino que guarda os corações e os pensamentos dos redimidos em Cristo Jesus. Como diz em tua palavra, Filipenses 4:7, onde o apóstolo Paulo escreve: é a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso pensamento somente em Cristo. Nós servimos um Deus grandioso, um Deus que fez o céu e a terra, um Deus que fez eu e você, um Deus que pode todas as coisas. Ele é a luz deste mundo, Ele é a esperança para os perdidos e Ele é a paz para os cansados. Canal IBV Plena,
pelo YouTube, às 8 da manhã, toda a igreja está se mobilizando, cerca de 150 aparelhos teve no último sábado, conectados, e nós estamos orando pela nossa nação, pelo fim da pandemia, pelas equipes de saúde, pelos doentes, para que o Senhor entre com providência, por aqueles que perderam também seus entes queridos, estão em sofrimento, então nós estamos orando, tá bom? E às 18 horas, nós temos o cursão bíblico, né? E o tema desse mês é celebrando o Cordeiro Pascual, que é Jesus, amém? Então eu creio que serão 4, 5 sábados, se não me engano, esse mês de cursão bíblico, às 18 horas, no mesmo canal. E no próximo domingo, às 18 horas, nós teremos o nosso culto online aqui, também no nosso canal aqui da Igreja Batista Vida Plena Diadema, com a ceia do Senhor, tá bom? Você pode preparar o teu pão, preparar o teu cálice. Nós estaremos fazendo a ceia online. Ainda não é permitido nós fazermos a ceia presencial, mas estaremos aqui ceando e os irmãos que estão em casa vão fazer a ceia em casa, tá bom? Nós teremos 2 ceias agora no mês de abril. Uma nesse domingo e uma no último domingo do mês, dia 25 de abril, amém? Eu quero ministrar algo da parte do Senhor sobre dízimos, ofertas, sobre votos que o Senhor colocou no meu coração, amém? Eu louvo a Deus porque estamos há um ano aproximadamente de pandemia, e o Senhor tem nos sustentado, amém, irmãos? Não só a igreja, mas todos aqueles que fazem parte também da igreja, e a igreja é incluída nisso. Por quê? Porque se as famílias, se os homens, se os líderes, se os ofertantes dizimistas são providos pelo Senhor, eu entendo que a igreja também é suprida pelos irmãos, porque nosso coração está voltado em ofertar, em doar na casa do Senhor. Então eu quero ler para os irmãos aqui, 1 Pedro, capítulo 2, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim. Eu achei muito interessante quando o Senhor ministrou isso hoje, né, ao meu coração. E diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Vou ler mais uma vez. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Todo o nosso sacrifício, todo o nosso sacrifício é espiritual na casa de Deus. As nossas ofertas, os nossos dízimos, mesmo ele sendo valor financeiro, mesmo ele sendo uma transferência, talvez por Pix, ou por transferência bancária, ou você vem no prédio da igreja, ou entrega na própria igreja os seus dízimos e as suas ofertas, esse sacrifício, eles são sacrifícios espirituais, amém? E para que ele é usado? Se nós somos pedras vivas dessa edificação, a sua oferta, o seu sacrifício espiritual é para a edificação dessa obra espiritual, da casa de Deus, amém? Dessa casa espiritual. Então você é como pedra nessa edificação, e a tua oferta e o teu dízimo também faz parte de pedras para edificar algo para o Senhor, amém, meus irmãos? Então está aí na tela, se você pode fazer um Pix da sua oferta, se você pode fazer uma transferência bancária, como alguns irmãos estão fazendo, está aí a conta da nossa igreja de Diadema. Você pode ofertar, não por pesar, a palavra de Deus diz, mas por alegria. Como, pastor? Entendendo que você é uma pedra nessa edificação, e que as nossas ofertas, tudo aquilo que nós temos da parte de Deus, o Senhor nos dá para a edificação da casa espiritual dele. Nós somos casa espiritual do Senhor. Eu entendo, irmão, e você tem que entender, deve entender isso também, que você foi alcançado porque alguém se preocupou em edificar essa casa espiritual, através dos dízimos e das ofertas alçadas. Então, eu entendo que você pode fazer parte dessa edificação, e eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela nossa igreja, quero orar pelos dizimistas, por você que entregou o seu dízimo ou vai entregar no decorrer da semana. Em nome de Jesus, você é pedra viva dessa edificação, e a sua oferta faz parte dessa pedra viva. A sua oferta faz parte da edificação da obra de Deus, para a salvação de muitas pessoas, amém? Então, todo o nosso sacrifício é porque somos sacerdócio santo,
E os nossos sacrifícios são espirituais, a palavra de Deus diz, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Como que, pastor, como que a minha oferta, ela é um dinheiro, ela é físico e ela é aceito por Deus como oferta espiritual, sacrifício espiritual aceitável? Por intermédio de Jesus Cristo. Ofertamos na presença de Jesus, amém, meus irmãos? Então, vamos orar. Levante aí a sua oferta, se você vai entregar. Se você já entregou, levante uma das suas mãos. Se você vai entregar, você possa orar junto comigo nesta noite, em nome de Jesus. Pai soberano, eu oro, Senhor, nesta noite, Pai, pela nossa igreja, Batista Vida Plena de Diadema. Oro, Senhor, porque temos planos, temos sonhos, Senhor. Oro, Senhor, porque, ó Deus, eu entendo que somos pedras vivas dessa edificação, Senhor. E eu, Pai, eu entendo, Senhor, que, ó Deus, quando fomos chamados para ser esse sacerdócio espiritual na Tua casa. E, ó Deus, por intermédio de Jesus Cristo, peço que o Senhor aceite as nossas ofertas, aceite os dízimos da Tua igreja também, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, que nós nos alegramos em fazer parte dessa edificação. Ó Deus, é para a glória do Teu nome. Pai, consagra as ofertas, Senhor. Recebe os nossos dízimos, recebe os dízimos dos Teus filhos, Senhor, e abençoe, Pai, a Tua igreja em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, é para a glória do Teu nome que eu oro, em nome de Jesus, amém? Você pode fazer a tua oferta, amém, meu irmão? Através de Pix, através de transferência. Entenda que você é uma pedra viva dessa edificação, amém, do Senhor. Vamos adorar ao Senhor, amém? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, cruz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém, glória a Deus. Eu vou voltar a repetir que as pessoas que estão aqui, poucas, acho que não dá nem para contar numa mão, se der, passa um pouquinho, são a amostra do pessoal que está em casa. Então, a paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Não dá para ouvir vocês, mas vocês que estão me escutando aí, se puderem colocar um amém aí no YouTube, um amém é bem-vindo. Amém, glória a Deus. Bom, gente, o Senhor me deu a graça
de estar trazendo a palavra dele nessa noite. E com online ou sem ser online, a palavra do Senhor ela vem e corta nos nossos corações da mesma forma. E eu peço para que vocês abram a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 5, versos 3 e 5. Eu não estou acompanhando aqui, né, pelo YouTube, mas eu creio que o Senhor vai estar falando no seu coração. Então, abra aí 2 Reis, não sei se os irmãos vão colocar aqui, mas 2 Reis, capítulo 5, versos 3 ao verso 5. A palavra de Deus nos diz o seguinte: um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Amém? Bom, aqui quando a palavra diz, um dia ela disse à sua senhora, ela está falando de uma serva de Naamã, que um certo dia chegou à sua senhora, a esposa de Naamã, e falou: minha senhora, se o seu marido, se Naamã, ele fosse até Samaria, até um profeta que tem lá, ele seria curado. E ao escutar essa palavra, Naamã, ele parte, vai até o rei, chega até o rei e fala da situação que ele ouviu da tua serva, e ele parte então até a cidade de Samaria. Em resumo, é isso o que 2 Reis 5 vai tratar, sobre a história de Naamã. Eu escolhi esses 2 versículos, porque esses 2 versículos, ele retrata o momento exato no qual Naamã, ele toma a sua atitude de escutar a voz de sua serva, e ele toma a atitude de ir até Samaria. Então são esses 2 versículos que existe uma conversão, que existe uma decisão, que existe uma tomada de ação. Por isso que eu trouxe esse versículo, porque aqui, no dia de hoje, nós vamos falar em questões de como a razão nos leva a tomar ações e como a razão influencia diretamente na nossa fé. Então, a razão do ser humano, eu queria logo já deixar claro que ela não é suficiente para nós alcançarmos as coisas que vêm do céu. Ela é necessária, sim, para compreendermos as Escrituras e fazer com que cada dia que passa nós nos tornemos convictos através dos fatos que Deus fez em nossas vidas. Talvez ficou um pouco complexo, mas o que eu quero dizer é que existem fatos na nossa vida, existem momentos na nossa vida que chega para nós, e através desses momentos que nós conseguimos entender se Deus existe ou se Deus não existe. Né? Então, você está num determinado lugar, no caso aqui Naamã, ele chegou uma mulher para ele e trouxe uma situação. Então, caberia a ele, através do entendimento que ele tinha, através daquela razão que a mulher trouxe para ele, entender se Deus existiria ou não. Não sei se ficou claro para vocês. Peço para que vocês me acompanhem aqui, porque olhando para vocês eu entendo que o pessoal também está entendendo em casa. Então, o que quer dizer? Ou seja, quando nós temos o entendimento das maravilhas de Deus, automaticamente a minha razão de que o Senhor existe, ela está sendo alimentada. Então, quando eu entendo que Deus faz maravilhas, quando eu entendo que aconteceu algo sobrenatural, a minha razão ela é alimentada, falando: olha, existe alguma coisa aqui que prova e que diz que Deus existe. Então, o meu cérebro, a minha mente, ela começa de forma racional a entender que existe um Deus que faz maravilhas. Então, por exemplo, quando nós chegamos aqui na igreja e nós olhamos no grupo do WhatsApp, por exemplo, que é que a gente compartilha bastante coisa,
e chega uma pessoa e fala assim, olha, fulano tá enfermo, infelizmente essa situação que nós estamos vivendo. Não vou nem citar a palavra que vocês sabem o que é. Olha, fulano está enfermo, está no hospital, assim, assim, assado. Orem por mim. E quando nós fazemos uma oração, e aquela oração, ela surte o efeito, e no dia seguinte, nós entendemos. Aquela mensagem vem e fala assim, gente, muito obrigado. A pessoa que eu pedi para vocês orarem, ela não está mais enferma, ela está agora na sua casa. Isso nos traz, né, o que isso quer dizer? Este fato real que aconteceu se torna mais um motivo, né, mais uma razão para que eu creia que Jesus Cristo de fato existe. Né? Ou seja, neste momento, temos mais um motivo, mais uma razão para crermos em Deus. Então, esse fato sobrenatural que aconteceu, é possível se enxergar de forma real, e isso faz com que cada dia mais eu tenha motivos, eu tenha provas, eu tenha atos racional que explica que Jesus Cristo, que Deus de fato existe. Vocês estão entendendo? Amém? Então, quando alguém te perguntar o porquê você serve a Deus, logo você terá argumentos para justificar o porquê eu sirvo a Deus. Olha, eu sirvo a Deus porque um certo dia eu estava num tal lugar e eu orei e o negócio aconteceu. Ou seja, um fato que argumenta a tua razão e você consegue justificar. Olha, eu sirvo a Deus porque uma vez eu estava conversando com um rapaz e, o cara ele estava muito mal, ele estava triste, ele estava cabisbaixo e eu achava que o cara estava no fundo, sabe, da lama e que ele não iria mais conseguir se reerguer. E outro dia eu encontrei ele, uma semana, duas, um mês depois, e o cara estava super feliz, o cara estava com a paz, era outra pessoa. Ou seja, são fatos reais que acontecem, que alimentam a nossa razão e que mostram de fato que Deus existe de uma forma real. Amém? Até aqui? Glória a Deus. Então, eu fico imaginando, por que eu estou mencionando isso? Pois provavelmente foi assim que a serva de Naamã deve ter convencido o seu senhor a ir a Eliseu. Né? Eliseu, imagina só, ele tinha na cabeça que ele era inimigo do povo de Israel. Naamã, ele tinha na cabeça que ele era inimigo do povo de Israel. E quando chega a sua serva e fala, olha, existe um profeta lá em Israel que é capaz de curar você da sua lepra, a cabeça dele fala assim, não é possível. Como que um povo que é meu inimigo, que eu já comandei diversas batalhas contra eles, e porventura venci muitas delas, vai ter uma pessoa e um Deus que vai me abençoar. Então, a razão dele era totalmente negativa quanto a essa questão de Deus curar ele. E eu creio que, para tirar essas barreiras colocadas na mente de Naamã, ela teve que mencionar quem foi Elias, ela teve que colocar quem foi Eliseu, quem era Eliseu de fato que ela estava mandando. Então ela deve ter começado a falar, olha, senhor Naamã, com a tua permissão, eu vou falar um pouco quem foi Elias, algumas coisas que ele fez. Eu peguei alguns relatos aqui de antes dessa história, ali lá em 1 Reis, começa a falar um pouco sobre Elias. Então eu acredito que ela usou alguma dessas histórias. Ela chegou para Naamã e falou assim, Elias, ele profetizou uma grande seca em Israel. E aconteceu a grande seca. Meu senhor, olha só uma prova que Deus é sobre aquele pessoal de lá. E logo mais depois, meu senhor, ele aumentou o azeite e farinha de uma viúva que não tinha mais o que comer. E aí depois ela chega e fala assim, por mais, ele deu vida ao filho da viúva. Então eu não estou falando de um simples rapaz. Senhor, tem coisa a mais. Quando passou cerca de 3 anos e meio, ele decretou que a seca acabasse. Sabe, mas ela tinha que jogar argumentos fortes. Porque a razão de Naamã era totalmente negativa, eu acredito, naquele momento. Ele não conseguia entender que ele já tinha procurado por diversas situações para curar a sua lepra, e ele não conseguia. Era um homem de muita riqueza, era um homem que tinha tudo, era um comandante do exército, onde o rei olhava para ele e falava assim, sabe, confiava totalmente, e ele já tentou de tudo e não conseguia. Então ela precisava de argumentos e muitas provas para convencer
que de fato Eliseu poderia ajudá-lo. Então ela pode ter falado assim: Senhor, uma vez esse tal de Elias estava lá no meio de vários profetas de Baal, e eles começaram a zombar dele, e ele falou assim: se vocês querem zombar de mim, então, resumindo, que caia fogo do céu, e o fogo caiu e consumiu todos os 102 profetas de Baal. E ele começou: calma aí, então, esse cara aí de fato mas está falando para mim ir até Eliseu? Eliseu não é Elias? Aí ela falou: não, mas Senhor, quando ele foi arrebatado, a capa dele caiu e a bênção e toda a unção de Elias caiu sobre Eliseu. E aí Eliseu continuou essa trajetória de bênçãos, de coisas sobrenaturais. Aí ela vem falando de Eliseu. Olha, Senhor, Eliseu, ele também aumentou o azeite de uma viúva que tinha perdido o marido e não tinha mais o que ter, e os caras vieram cobrar o dinheiro dela porque o marido estava devendo, e Eliseu chegou lá e aumentou o azeite dela, e ela conseguiu ter tanto azeite que ela vendeu e sobrou, e, aumentou a sua riqueza. Digo mais, Senhor, profetizou também para o filho de uma sunamita, que ela não ia ter filho, e ele falou que ela ia ter, e ele teve. Então, assim, muitos argumentos, cara, e eu poderia citar mais aqui, a multiplicação dos pães. O que eu quero dizer com isso? Que para que a gente comece a acreditar em algo, é necessário que eu tenha a minha razão de fato convencida que aquele algo existe. Até aquele ponto, Naamã não acreditava que tinha alguém que pudesse curá-lo da lepra, que tinha um Deus que através de alguém pudesse curá-lo da lepra. Então era necessário argumentos fortes. Sabe quando alguém chega para você para te convencer de algo, ele não fala simplesmente assim: olha, tem um... Estava falando com a Renata, ela deu exemplo de um ventilador. Tem um ventilador que é muito bom. Se a pessoa não chegar e falar assim: olha, o ventilador ele é muito bom. Por quê? Porque ele é silencioso, porque não sei o quê, por causa disso. A pessoa não vai acreditar. E talvez não vai nem comprar, mas o ventilador é muito bom. Então, a serva aqui, ela utilizou argumentos, eu tenho muita certeza disso, de que quem era Eliseu e o quão poderoso ele era nas mãos do Senhor Deus, nesse caso. Ou seja, quando passou por tudo isso, aí sim, Naamã acreditou que de fato tinha uma cura. Quando Naamã teve o entendimento do que Deus era capaz de fazer, teve entendimento das maravilhas de Deus, ele automaticamente alimentou a sua razão e teve motivos para acreditar que Deus existe. Vocês conseguem entender até aqui? Se não tivesse esses argumentos, a razão dele não iria acreditar que Deus era quem ele era. A partir desse momento, então, foi um ponto: opa, existe alguma coisa aí que pode, eu acredito nisso. Né? Então mudou a razão dele. E acreditar que por meio do profeta Elias ele poderia ser curado. Porém, se andarmos somente pela razão, pela lógica das coisas, não conseguiremos chegar ao lugar onde Deus quer que nós estejamos. Sabe, ele poderia ter escutado todas essas histórias, ele poderia ter entendido exatamente e até falado assim: ok, minha serva, eu até acredito no que você fala. Só que para mim isso aí não vai dar certo. Para mim essa história toda é legal de escutar, pode até ter sido verdade, mas eu sei quem eu sou e isso aí nunca vai ser para mim. Mas ele acreditou, mas ele não foi mais além. Ele só acreditou que a história era verdade. Só que no caso de Naamã, até aqui Naamã tinha razão para acreditar que poderia ser curado. Porém, caberia a ele acreditar ou não que sua serva teria contado. Agora, caberia a ele demonstrar para Deus que ele tinha, de fato, uma fé que poderia o curá-lo. Será que muitas vezes nós encontramos em situações que a razão, eu até acredito que Deus existe, mas na hora do vamos ver mesmo, eu coloco o pé para trás e falo: ah, não, isso aí não é para mim. A razão, ela vem tão forte de você entender quem é Deus, de acreditar em Deus e de falar assim: cara, que histórias maravilhosas, como que isso é possível? Eu acredito sim, cara, mas na hora que Deus quer te usar, você dá o passo atrás. E aqui a gente consegue enxergar que existe um grande abismo entre acreditar que Deus existe e, de fato, exercitar e demonstrar para Deus que você tem fé nele. É muito distante o simplesmente acreditar e mostrar para Deus que você, de fato, acredita.
sabe? E aí a pergunta é, como demonstrar para Deus que temos fé nele? Porque acreditar eu posso falar assim, eu acredito. Mas a ação que faz toda a diferença. É o demonstrar para Deus que você tem fé nele. E se a gente for olhar lá em Hebreus, capítulo 11, o verso 7 e 8 diz o seguinte: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por seu temor, construiu uma arca para salvar a sua família. E aí, se a gente continuar, vai falar que por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, aqui Abraão, ele teve que tomar uma ação, construir uma arca. O ato de construir, ele teve que construir alguma coisa. E quando a gente vai falar de Abraão, que é o verso 8, fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança. Então, nesses dois versículos, eu quero dizer que a prova de que esses profetas tinham fé em Deus é o fato de eles agirem diretamente. Um teve que construir alguma coisa, né? Então, construiu uma arca. Imagina se Deus tivesse chegado para Noé e falado assim: Noé, vai haver um grande dilúvio. Vamos fazer a comparação com Naamã. Naamã tem um cara lá que pode te ajudar, que pode te curar sua lepra. E aí, chegasse para Noé e falasse: vai ter um grande dilúvio. E ele até acreditaria que ia ter um grande dilúvio. E aí ele conseguia até enxergar o dilúvio lá na frente. Ele conseguia falar: cara, vai ter um dilúvio e vai ser assim, 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 assado. Mas na hora de começar a bater o martelo, ele não batia o martelo. Se ele não tivesse batido o martelo, imagina como seria. E aí a fé é o demonstrar que você tem fé em Deus, é você agir. É você começar a tomar ações. E a ação que Noé tomou foi construir uma arca. Quando a gente fala de Abraão foi chamado, e aí Deus falou assim: olha, sai da tua terra, né? Vai lá, que você vai ser pai de multidão. E ele poderia até enxergar ele sendo pai de multidão. E ele acreditou, ele falou: cara, que legal você ser pai de multidão. E ele se enxergava lá com a multidão muito grande lá, né? Através da fé dele, através do tudo que ele fazia. Mas se ele não tivesse saído da tenda dele, se ele não tivesse saído da casa dele, de nada teria adiantado. E a palavra de Deus fala: obedeceu e dirigiu-se a um lugar que ele nem sabia para onde que era, mas ele foi, porque ele tinha fé em Deus. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Então, exercitar a fé vai além da razão. A razão, ele é um gatilho para a fé, porém, cabe a nós dar crédito para esse gatilho ou não. O que é isso? Quando eu recebo uma história, quando eu recebo alguém falando que existe ou que ocorreu alguma coisa, ele é um gatilho para eu exercer a minha fé. Então, se alguém chega aqui para mim e fala assim: Alan, cara, você viu o que aconteceu? A fulana de tal estava assim, assim, assado, cara. Você está passando por dificuldade? Vai lá e faz isso. Ou seja, ativou alguma coisa em mim. Agora, cabe eu usar esse gatilho e agir ou não. Ou simplesmente deixar o gatilho lá e falar assim: beleza, velho, pô, que bom, glória a Deus, parabéns para ela. Só que isso não serve para mim. Ou seja, você não usou o gatilho que foi te dado. Você não apertou o gatilho. Você você acreditou, mas não acreditou. Vamos dizer assim, entende? Então, voltando para Naamã, após ouvir a palavra de Deus, então, olha um fato importante, que a gente fala muito sobre a fé, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, que está escrito lá em Romanos 10:17. E a gente fala muito disso, e é uma prova disso, só um parênteses aqui, que Naamã, ele só teve a fé após ele ouvir a palavra de Deus. Após ele ouvir o que Deus tinha feito, né, em várias citações, através de Elias, através de Eliseu, ele ouviu e teve fé, né? E a partir desse momento, ele decidiu dar crédito ao gatilho da razão e exercitar a fé que foi gerada em seu coração. E logo foi ter com o profeta. Eu poderia aqui citar todas as dificuldades que ele teve até chegar lá no profeta. Sim, poderia citar, mas eu não quero entrar nesse ponto. Né, que ele poderia ser tão orgulhoso que ele chegou lá no profeta e o profeta nem foi vê-lo. E ele ficou irado porque o profeta nem foi vê-lo, ele saiu de tão distante, eu estava olhando, era uma distância de 150 quilômetros mais ou menos. Lá atrás, você andar a cavalo, não sei como é que eles andavam, mas é distante.
Mas eu não queria entrar nesse fato de o tanto ele ter passado pelo orgulho dele para atingir todo o resultado que ele quis dizer, que ele conseguiu. O que eu quero dizer, em resumo, é que ele foi lá e mergulhou no Rio Jordão e teve a cura dele. Isso é o mais importante dessa história. Então, assim, por que eu li aquele versículo? Porque foi naquele ponto que a razão dele foi transformada em fé. E acaba sendo um ciclo evolutivo, se você for pensar. Porque eu acredito, através de fatos, do meu entendimento que existe Deus, e eu ativo a minha fé, e essa fé ativada, ela faz um milagre lá no céu, que gera um outro fato aqui na terra, que alimenta a minha razão, que eu acredito cada vez mais que Deus existe, e eu vou lá nos céus com a minha fé, e vai ficando esse ciclo de fato real acontecendo aqui na terra, que é alimentada a minha razão, e cada vez eu creio mais que Deus existe, e eu vou lá e oro para o Senhor, e o Senhor faz mais bênção na minha vida. Então é um ciclo evolutivo que nós temos que ter em nossas vidas. Só que muitas vezes nós paramos na fé, nós paramos na razão. E aí eu queria deixar 2 perguntas aqui. Você tem motivos o suficiente para acreditar que Deus existe e que Ele tem grandes poderes? Ou você está aqui simplesmente por estar? Por que o Senhor colocou isso no meu coração? Porque existem muitas pessoas que vêm para a igreja e só estão na igreja. Talvez elas vieram para a igreja porque alguém chamou ela para ela estar aqui. E ela falou, tá bom, eu vou. Mas a razão dela, ela não sabe nem o porquê que ela estava aqui. Em nenhum momento foi colocado na mente dela, no coração dela, que ela estaria aqui porque Jesus fez alguma coisa por ela. Sabe, esse entendimento não é claro. Talvez a pessoa está aqui na igreja porque, sei lá, ela estava passando na rua e às vezes a gente fala assim, olha, entra aqui, vem assistir o culto. Ou talvez ela está na igreja porque ela teve um relacionamento com fulano ou ciclano e acabou vindo e sentou aí na mesa, na cadeira e nem sabe, ou sabe, está escutando essa palavra porque estava passando lá no YouTube e clicou, deixa eu ver o que esse menino está fazendo aqui. Então ela não tem um entendimento de fato, do quão poderoso é o Senhor Jesus Cristo e o quão Ele pode fazer pela vida dela. Quando ela tiver esse entendimento, com certeza, o gatilho vai ser ativado na mente dela e ela vai poder escolher entre acreditar e exercer a fé dela ou não. Então, o porquê dessa palavra? Porque se você está aqui, está escutando essa palavra hoje, eu faço essa pergunta. Você tem motivos o suficiente para acreditar que Deus existe e que Ele tem grandes poderes? Reflita sobre isso. Uma certa vez, um rapaz estava sentado na sacada da casa dele e esse rapaz estava muito angustiado. E quando ele estava tentando arrumar alguma coisa na empresa dele, porque o aluguel estava caro, porque ele não tinha mais, talvez, condições, cada dia que passava, cada mês que passava, o valor da renda dele ia diminuindo, porque ele estava pagando aluguel e não tinha como pagar mais, ou estava ficando cada vez mais difícil. E ele, nessa preocupação de conseguir um lugar novo, com aluguel mais barato, e não conseguia, e há meses tentando, e ele pensando ali naquela sacada, passou uma mulher e olhou para ele e falou assim, o que você está procurando, o que você está buscando, Deus vai te dar. E a mulher nem sabia o que era. E quando passou 15, 20 dias depois, aquele mesmo rapaz, ele conseguiu um galpão dele sem ser de aluguel, sem pagar aluguel, ele conseguiu um galpão próprio. E aquela mulher falou que ele ia conseguir o que ele estava buscando, mas ela nem conhecia ele. E hoje ele está bem por causa desse galpão que ele conseguiu comprar. Então, será que esse rapaz ele tem motivo suficiente para acreditar que Deus tem poder na vida dele? Ele tem uma razão para acreditar que Deus existe. Uma certa vez, um rapaz ele estava passando por dificuldade, não dificuldade, mas ele queria muito conseguir um estágio. E todos os amigos dele conseguiram estágio na faculdade. E ele orando numa madrugada, indignado porque ele não conseguia. E quando ele terminou de orar, no dia seguinte, 7 horas da manhã, um amigo dele liga para ele e fala assim, cara, tem um estágio para você.
Será se isso é simples coincidência? Ou esse rapaz tem motivo suficiente para acreditar em Deus? Tem uma razão que faz com que ele venha acreditar em Deus? Será se você tem uma razão que de fato te trouxe até aqui para que você viesse acreditar em Deus, ou simplesmente você está aqui por estar aqui? Porque se você está aqui por estar aqui, eu tenho total certeza que o seu milagre, que a sua cura, que, sabe, a sua libertação, ela não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. E eu falo isso de todo o coração, porque se você está num lugar simplesmente por estar, por caiu de paraquedas, não vai acontecer nada com você. Agora, se você está aqui entendendo que existe um Deus que tudo pode, que está aqui, existe um Deus que vai te direcionar no que você fazer, eu não vou falar o que você tem que fazer, porque Deus vai te direcionar. Naamã, ele foi direcionado por Deus e ele tomou atitude. Agora, será se você, quando for direcionado por Deus, vai tomar a atitude que Deus quer que você tome? Então, primeiramente, nós temos que ter uma razão. Quando você tiver essa razão, ore para Deus, fala assim: Senhor, eu tenho certeza absoluta que o Senhor existe. Eu creio em tudo que me foi falado até aqui. Eu creio em todas as promessas que me passaram. Eu creio em tudo o que aconteceu. Por favor, Pai, me fale o que eu tenho que seguir. Me mostre o caminho, me mostre a verdade. E quando Ele te mostrar, você siga essa verdade. Eu tenho certeza que é a tua cura, que o teu milagre é de chegar. Então, se você está aqui e a sua resposta for não, acho que você tem que voltar um pouco, tem que andar um pouco para trás, começar a andar com quem anda com Deus. Você tem que buscar mais da palavra do Senhor, porque o acreditar vai vir quando você acreditar nas coisas que as pessoas vão te falar sobre Deus. Quando você andar com Deus e ver cada dia que passa, Deus fazendo algo melhor, algo novo na sua vida. Então você tem que voltar um pouco antes para você acreditar. E quando você acreditar e a sua resposta for sim, você deve, através das suas atitudes, mostrar para Deus: Pai, eu acredito no Senhor, e com as minhas atitudes eu vou mostrar que eu creio no Senhor, que eu tenho fé em Ti. Então, em nome de Jesus, que você possa se colocar de pé neste momento, aí onde você está, que você possa olhar para dentro de si mesmo e fazer essas duas perguntas para você. Eu tenho, de fato, conhecimento, entendimento dentro da minha mente, dentro do meu coração, que Jesus existe? Eu tenho de fato entendimento dentro do meu coração que Jesus, Ele pode sim fazer algo novo na minha vida? Se você tem essa certeza, em nome de Jesus, que o Senhor Ele está te mostrando neste momento aquilo que Ele quer mudar na sua vida, Ele está te mostrando nesse momento, assim como Ele mostrou para Naamã, como que Ele iria trazer a cura para Naamã, era indo até Eliseu. Ele está te mostrando: olha, a tua cura vai ser fazendo tal coisa. Eu não sei qual que é essa tal coisa, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está te mostrando qual que é essa tal coisa. Então, em nome de Jesus, que você receba essa informação diretamente do trono de Deus para a sua vida. Que você receba esse direcionamento de Deus para a sua vida. E acreditando que pode dar certo, saia do seu lugar. Não hoje, não sei quando que o Senhor está falando para você ir, mas vai. Em nome de Jesus, quando você descer as águas, não na primeira talvez, não na segunda, na terceira, mas na sétima, na décima, eu não sei quando vai ser, mas quando você descer, se foi Deus que mandou, em nome de Jesus, a tua cura, o teu milagre há de acontecer. Aleluia. Tome posse dessa palavra, reflita, olhe para dentro de si, olhe para dentro do seu coração. Pai, eu quero mostrar para o Senhor em atitudes que eu tenho fé em Ti, Deus. Assim como Abraão mostrou ao sair da sua tenda, assim como Noé mostrou ao criar e produzir aquela arca. Senhor, assim como o Senhor pede que eu faça, e amanhã eu vou olhar para trás e vou falar: Senhor, eu mostrei naquele dia, e assim como eu mostrei naquele dia, eu vou mostrar de novo hoje, eu vou mostrar amanhã que eu creio no Senhor, Pai, em atitudes. Em nome de Jesus, não fique só em palavras, não fique só em gestos, não fique só no enxergar o amanhã. A fé é o enxergar aquilo que você não consegue ver, mas não é só enxergar, é você ir até onde você conseguiu enxergar também. Em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, enxerga o que o Senhor tem para o Senhor e vá até Ele.
E em nome de Jesus, a tua cura há de vir. Amém. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e produto da oliveira pinta, Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, 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 aleluia. Há uma verdade ministrada nessa noite, através dessa palavra, e que todo projeto do mundo espiritual é para que você não tome nenhum tipo de ação. Toda opressão e toda estratégia maligna é para que os filhos de Deus fiquem acuados, não tomem nenhum tipo de iniciativa, não avancem, não corram atrás dos seus sonhos, não lutem por um objetivo. Mas eis que aquele que tem fé, aquele que olha para as escrituras sagradas e tem como regra de fé a palavra de Deus, eles tomam uma ação decorrente àquilo que foi ministrado. Então, essa palavra, ela é para que nós possamos tomar ações, atitudes. Não é a pandemia que pode parar, não é uma situação difícil na tua casa, no teu trabalho, não é isso. O que vai mover, o que pode mover a tua força é a fé, é o gatilho daquilo que você pode fazer através da palavra de Deus. Pegue a palavra e aplique ela na tua vida. Atue em conformidade com a palavra de Deus. Se o Senhor está mandando que você vá, que você vai ser curado, então vá. Se é para levantar as mãos, que você levante a sua mão onde você está na sua casa, ou de repente você está ouvindo essa ministração. Se é para de repente você colocar a mão no teu coração, porque é uma angústia na tua alma, nessa noite é a noite que você coloque a mão sobre o teu coração e que você venha pedir ao Senhor que essa angústia saia. Você precisa crer nessa fé, uma fé que entende que tudo o que for ministrado através do Espírito Santo vai acontecer. Se o Senhor assim prometeu, vai se cumprir, meu irmão e minha irmã. Então, em nome de Jesus,
em nome do Senhor Jesus. Você não é por vista que você deve andar, mas por fé você deve andar, por aquilo que a palavra está dizendo. Então, em nome do Senhor Jesus, ainda que alguma coisa não esteja da forma que você pensa ou imagina, hoje é o momento de você mudar a tua forma de pensar, porque Jesus Cristo, Ele é vivo e atuante, e Ele atua por intermédio do Espírito Santo na tua vida. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu gostaria que você louvasse, juntamente com o Ministério de Louvor, esse cântico, mas compreendendo que você precisa tomar uma atitude. Você precisa louvar ao Senhor mediante a situação que você esteja vivendo, porque você crê que as coisas vão fluir, que as coisas vão caminhar para você, para a sua célula, para a sua igreja, para o seu trabalho, para a sua família, que você será guardado, que você será próspero nessa terra, que as coisas vão acontecer, que você vai ser curado em nome de Jesus, amém? Eu libero como palavra profética o que foi ministrado nessa noite sobre a tua vida, e você precisa pegar como isso sendo profético e ativar o gatilho, fazer algo como Noé fez, como Naamã fez, colocar isso em prática na tua vida, em nome de Jesus, amém? Nós vamos adorar para finalizar essa ministração, nós vamos adorar ao Senhor, porque Ele nos deu esse espírito de ousadia, de crermos na sua palavra. Você pode crer na palavra do Senhor nessa noite? Diga amém. Escreva amém aí no chat, fala glória a Deus, glorifica através do chat, para que nós venhamos saber que você está aí conosco. Então glorifica a Deus, irmão, não fica paralisado aí não, ore ao Senhor, fala: Senhor, eis que eu creio na tua palavra, Senhor, eis que eu creio naquilo que está escrito. Aquilo que está escrito é o que combateu, o que Jesus combateu, o inferno, o diabo. Então nós cremos, Senhor, e cremos que mesmo que esteja tudo contrário, nós cremos na tua palavra, Senhor, nós cremos na tua palavra, vai se cumprir em nome de Jesus, vai se cumprir em nome de Jesus na tua vida, vai se cumprir o plano de Deus em nome de Jesus, porque é Ele que está diante de você, meu irmão, Ele que está diante da igreja do Senhor, que se reúne, é Ele que está diante de você, meu irmão, Ele que está diante da igreja do Senhor, que se reúne nas casas hoje, em nome de Jesus, amém? Aleluia, aleluia, adore ao Senhor, cante, aleluia, oh, aleluia, que não haja fruto na vide e o produto da videira, aleluia, todavia me alegra, oh, em ti, Senhor, todavia me alegra, todavia, Senhor, todavia oh, Senhor, Senhor é a nossa certeza, a nossa bandeira, aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da videira, Oh, aleluia, nós cremos, todavia me alegrarei, aleluia, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. oh, aleluia, obrigado, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Coloca umas das mãos sobre o teu coração, permita orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, demônios levantados da parte do inferno, demônios levantados para acuar a ação do Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Há demônios que são levantados para paralisar a obra, a vida, ó Deus, dos Teus filhos, Senhor, contigo. Mas hoje, Senhor, através desta palavra, que o Senhor não nos deu espírito de covardia, nem de medo, mas nos deu espírito de ousadia. A Tua palavra diz, ó Deus, que nós devemos ser forte e corajoso, assim como o Senhor animou a Josué por 3 vezes, lá no capítulo 1, ser forte e corajoso, não temas. Ó Deus, nesta noite nós tomamos posse desta palavra, Senhor, porque queremos ser fortes, porque temos o Senhor que é a nossa força. Por isso, em nome de Jesus, Pai, visita cada coração, visita cada irmão que está nos acompanhando nesta noite, que hoje seja a noite do grande milagre nessas famílias, Senhor. Ó Deus, que hoje seja o grande milagre da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, nós fomos chamados para vencer, porque representamos o Senhor aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, pedimos que as Tuas mãos
Deus, esteja sobre cada um dos irmãos em casa, Senhor. Nós oramos por essa transmissão, Senhor. Nós oramos, Senhor, ó Deus, pelos irmãos que estão conosco nessa noite, Pai, através do Instagram, através do YouTube. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por isso. Louvamos o Teu nome pela oportunidade de Te adorar, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, guarda os Teus filhos, Senhor. Ó Deus, domingo é o domingo de Páscoa, Senhor, e nós estaremos aqui reunidos novamente no Teu santo nome. Ó Deus, com a ceia, Pai. Ó Deus, eu peço que o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, possa animar os Teus filhos, ó Deus, a se reunir domingo, ó Pai, na Tua presença, Senhor, para celebrarmos uma grande passagem, Senhor, celebrarmos a nossa vitória, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, peço que o Senhor guarde a Tua igreja, leve aqueles que estão em deslocamento ainda, ó Deus, em nome de Jesus, em paz aos Teus lares, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor pela tua vida, pelos irmãos que estão em casa. Nós já oramos, eu quero continuar intensificando as nossas orações alguns irmãos que estão no grupo pedindo oração. Nós queremos pedir que o Senhor venha guardar os enfermos, venha curar os enfermos, venha ajudar aqueles que estão à frente, como as equipes de saúde. Nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, ministrar a unção do Senhor, né, e louvar o Senhor porque Ele tem nos protegido, amém, meus irmãos? Então, em nome de Jesus, há motivo de uma grande alegria para nós estarmos aqui, tá? Que Deus abençoe os irmãos. Eu peço que os irmãos estendam as mãos à frente. Ao final da bênção apostólica, nós estaremos encerrando essa transmissão, mas não nos despedindo do Senhor. Nós estaremos nele, com Ele, para todos sempre, amém? Então estenda as suas mãos à frente, você que está em casa, você que sentou, fique de pé, receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com os nossos irmãos que estão em casa, que estão aqui, e para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Se você está em casa, dê um abraço forte nessa pessoa que está do teu lado aí, tá bom? E Deus abençoe. Em nome de Jesus, estamos encerrando hoje a nossa live, a nossa transmissão.